Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, eu, Aloísio, com ela, Maria de Fátima Miranda, e ele, Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Então, essa trinca maravilhosa, vamos dar início à nossa conversa de hoje sobre essa obra, O que é o Espiritismo, onde nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, e nós hoje iniciamos um novo tópico que tem por título Dois Médiuns. Primeira questão logo que se faz, o que é médium? Médium é um intermediário entre os dois planos da vida. Podemos definir dessa forma. Certo? Ele recebe, é intuído, ou ele reproduz aquilo que a espiritualidade traz para nós, e ele é um intermediário para que chegue até nós essa mensagem, esse aviso, ou o que seja, essa revelação, ou o que seja. Então isso é um médium. Certo? Então, nesse tópico aí, nós estamos no item 54, Kardec começa colocando a seguinte observação: os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Então, essa questão aqui é muito interessante. Quando nós tratamos do médium, o médium não é aquele que, em geral, não é aquele que consegue escrever, ver, ouvir, reproduzir, ser intuído, não. Nós temos várias aptidões. Pode haver a coincidência de mais de uma dessas aptidões, mas, em geral, elas se notabilizam essencialmente e principalmente por alguma delas. Então nós temos mais médiuns de psicografia. Na época de Kardec era o que mais se encontrava, né? A mediunidade realizada através da psicografia, que era a necessidade maior para que se registrasse naquela época toda essa revelação que advinha da vida espiritual, do mundo espiritual. Mas nós temos também outros tipos, outras aptidões. Nós sabemos que a mediunidade, ela é algo que vem com o encarnado e é um compromisso assumido no seu planejamento reencarnatório, porque demanda de condições físicas do médium. E o que são essas condições físicas? É o desenvolvimento de certos centros de força que proporcionaram. O que são centros de força? Esses vórtices de energia que irão proporcionar a capacidade de captar ou desenvolver aquilo que nos vem do mundo espiritual. Então, essas aptidões são as mais variadas, e cada um vem com determinadas aptidões para o desenvolvimento dessa mediunidade que é benéfica para cada um de nós, lembrando que a própria doutrina, ela surgiu pela mediunidade de vários companheiros, de vários lugares, de vários países, que respondiam às perguntas realizadas por Kardec, e quando depois reunidas, elas tinham o mesmo teor, basicamente, apesar de muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem palavras diferentes, porque nós temos sempre a influência do próprio médium, que é o animismo, é anímica, é alma.
Então, a própria doutrina dos espíritos nos veio através da mediunidade. E hoje em dia nós usufruímos desse conhecimento através dessas aptidões. Continuando. Os médios apresentam numerosíssimos... Não, isso aí eu já vi. Não, segundo parágrafo. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médios de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos e escreventes. Não devemos esperar do médio aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Vê o Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 185. É muito interessante porque essa explicação de Kardec já nos tira da ignorância de achar que porque o ser é médio, que ele está habilitado a fazer tudo de qualquer maneira, em qualquer lugar, não é? Tem gente que até vai para as reuniões mediúnicas, né? As chamadas de desenvolvimento ou educação mediúnica, e a própria pessoa cria uma expectativa, né, de que ela tem que escrever, eu tenho que fazer psicografia. Se ela não tem essa aptidão, né, se ela não traz essa aptidão mediúnica, ela não vai escrever. Ela vai escrever qualquer coisa, mas menos pela intercessão dos espíritos ali. Se a pessoa não tem a condição mediúnica da psicofonia, não vai acontecer a psicofonia. Se não tem evidência, não vai acontecer. Tem que estar dentro da sua programação, como dizem os espíritos, né, até uma questão ligada ao próprio organismo, para que determinada faculdade mediúnica seja possível, viável ou não. Mas muita gente fica nessa expectativa, nesse sofrimento, querendo fabricar médiuns, né? Não se fabrica médium. Tanto é que tem muita gente que tem medo de entrar na casa espírita porque acha que a mediunidade vai eclodir. Isso não tem nada a ver, não. A mediunidade ela é orgânica, ela é do ser humano, independente da religião ou da não religião. Tem muitos ateus que são médios sem que o queiram, né? E eles acham que estão loucos, acham que têm alucinações, mas são médios. A mediunidade, ela não é atribuição ou propriedade do espiritismo. Sim. Absolutamente. Nós vemos desde a antiguidade, exatamente, certo? A ação, a atuação de médiuns. Vamos ver lá, as pitonisas, né, os oráculos. Miranda foi uma grande pitonisa. Misericórdia. Ela foi pra fogueira, era dona de três oráculos. Certo? De 3 horas. Aí, vamos dizer assim, ingratidão, não existe hoje em dia o oráculo de Miranda, certo? Existe o oráculo de Delfos, né? Uma série deles, mas de Miranda não foi. Complicado, perdeu-se, né? No tempo. Os adeptos de oráculo de Miranda se perderam todos. Então, mas eu lembrei, Luiz, só um minutinho, de um amigo que nos disse que passou 6 meses numa reunião mediúnica de psicografia. Aí ele chegava, sentava, se concentrava, pegava assim o lápis e tocava a página. Ele falou, eu passei 6 meses sendo médio do ponto, porque não passava daquele ponto. Médio do ponto. São as aptidões, né, que nós chegamos aqui. Aquele que é médium, certo? E ele veio médium. E ele vai desencarnar médium, em geral, né? Então, é uma aptidão que faz parte do nosso planejamento reencarnatório, porque a mediunidade, vamos entendê-la, a mediunidade não é nenhuma coisa que a gente adquire no armazém da esquina, absolutamente. A mediunidade é uma atividade do espírito que necessita do corpo físico, aptidões físicas que são, então, fruto ou consequência daquilo que nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Mediunidade é oportunidade de redenção, é trabalho, mediunidade é compromisso, mediunidade é uma forma que nós temos de praticar o bem, de revelar, de orientar, de trazer aquilo que a espiritualidade nos dá a conhecer
para que nós possamos entender e caminhar. Então, a mediunidade é uma coisa muito séria. E a mediunidade não é nem boa nem má. Depende do uso que se dá a ela. Nós temos exemplos de médiuns que se perderam e nós temos exemplos de médiuns que levaram até o final da sua existência o trabalho mediúnico com uma seriedade, uma constância, uma persistência muito grande e um resultado muito satisfatório, porque todos nós daremos conta da nossa administração. Então, como nós administramos, como nós tocamos aquilo que nos é dado para que nós possamos desenvolver na prática do esclarecimento e do bem. Então, isso é mediunidade. A mediunidade é aquilo que a Miranda colocou. Aquele que não veio com esse compromisso, ele não é médium. Inclusive, ele pode ser até médium de com outras aptidões que não a psicografia. Então, com relação à psicografia, ele vai ser sempre o médium do ponto, certo? Porque o lápis não vai sair do ponto. Mas ele pode ser intuído, ele pode ser... Intuídos todos somos, né? Por isso Kardec diz que todos somos médiuns, porque a espiritualidade nos influencia sistemática e continuamente a todos nós, todos. Mesmo aquele que não tem a mediunidade ostensiva é influenciado também. Certo? Então, todos somos médiuns nesse aspecto, mas ele não é um intermediário, conforme nós colocamos ao início. Certo? Ele não é um intermediário, ele não reproduz essencialmente aquilo que vem como revelação ou nos venha da espiritualidade. Ele apenas capta, é orientado e executa aquilo, mas normalmente voltado para ele próprio. Existe uma presença na casa espírita que todo mundo, ela é indispensável. Aquele que recebe quem chega na casa espírita, recepção, né? O recepcionista e o médium passista. Ele está ali, o desejo de ser útil, de projetar vibrações boas, torna ele um instrumento importantíssimo. Você falou aí no médium passista, não vamos confundir, sim, né? Sim. Passista não tem nada a ver com escola de samba, né? Pois é. É porque ele transmite o passe. A fluidoterapia. E o passe espírito é um passe misto, né? É um passe em que a espiritualidade, através do médium, ele, vamos dizer, intensifica, ele animaliza os fluidos espirituais e, pela vontade do médium, é transmitida àquele que está recebendo essa energia. Então, ele é um intermediário. Ele é um intermediário da espiritualidade na aplicação de bons fluidos, da fluidoterapia, que nos fortalece, nos equilibra, certo? Para que nós possamos continuar na luta que é a nossa vida. Vamos ao item 55. Diz Kardec: os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, como movimentos, pancadas e etc., com o auxílio de mesas e outros objetos, quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes, que por isso mesmo denotam uma causa inteligente. É um dos modos por que os espíritos se manifestam. Por meio de um número de pancadas convencionadas, obtém-se as respostas sim ou não, ou então a designação das letras do alfabeto, que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. Quer dizer, isso no início foi importante, porque chamou a atenção, né? Um fenômeno que chama muito, até hoje. Você claramente não pode negar que você vê esse tipo de fenômeno físico, desperta a curiosidade e leva à ideia principal dos espíritos, que era chamar a atenção para a existência da alma, né? Porque se não era um efeito produzido por algo material, só poderia ser por algo espiritual. Você fazia uma pergunta, se for homem, dá uma pancada, se for mulher, dar duas, e
o comando era respondido, né, dando uma ou duas pancadas, dependendo da pergunta, isso foi se demonstrando claramente que ali, como dizia Kardec, né, para todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Qual era a causa? Os espíritos. Mas era uma maneira complexa e lenta de obter uma comunicação mais pormenorizada sobre qualquer tema, né? Era só perguntas bem diretas, sim ou não. Essa colocação de Kardec aqui é muito importante a nossa compreensão, porque ele divide ou subdivide a prática da mediunidade em dois grandes grupos, dos efeitos físicos e dos fenômenos inteligentes, efeitos inteligentes. Então ele aqui explica realmente efeitos físicos e fala com relação a fenômenos materiais. Então, por exemplo, um muito conhecido nosso, chamada cura. Eu não gosto de chamar de cura, porque cura é uma coisa interior, na transformação de cada um de nós. Mas o tratamento físico e espiritual que nós vemos acontecer em vários lugares é um tipo de mediunidade de efeitos físicos, em que determinados médiums têm essa propriedade de transmitir esses fluidos. Nós vemos os chamados milagres de Jesus, nada mais foram do que fenômenos de efeitos físicos. Quando ele curava o cego, o leproso, o paralítico, etc., ele atuava sobre a matéria, propriamente dita, e diretamente. Então, Jesus, o médium perfeito, ele tinha todas as propriedades da mediunidade, todas as características, todos os tipos de mediunidade. Então, ele fazia isso, ele manipulava, porque uma coisa que eu aprendi, e eu coloco aqui para vocês, eu aprendi que na criação tudo é energia. Tudo é energia. Nós somos energia. E Jesus, e quando nós vemos essa manipulação de energias, nós vemos o passe espírita, nós vemos o tratamento físico e espiritual. O que é? Manipulação de energia, certo? Então, essa manipulação de energia, ela é realizada por médiuns de efeitos físicos, médiuns que promovem essas situações. Vamos lembrar que a doutrina dos espíritos, ela começou através de médiuns de efeitos físicos. Foram as batidas, sim, certo? Foram as mesas girantes, certo? Tudo isso demandava efeitos materiais propriamente ditos. Agora, no meio disso tudo aparece então a inteligência, conforme o Eduardo lembrou. E essa inteligência começa a responder perguntas. E aí vem o cérebro e raciocínio de Kardec, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E qual é essa causa inteligente? Os espíritos. E aí nasceu a sua necessidade de pesquisador que era, cientista que era, de mergulhar e deparar-se com um outro mundo, que é o mundo espiritual, que nos vem através dos tempos mudando essa forma, aperfeiçoando essa forma, não mais com sim ou não, uma batida, duas batidas, mas através da mediunidade de efeitos inteligentes, comunicações inteligentes, quando nos dá a oportunidade de mais rapidamente, mais objetivamente, nós tomarmos conhecimento daquilo que é importante para a nossa jornada evolutiva. E o último parágrafo aí desse item 55, Kardec diz: as mesas falantes foram a estreia da ciência, no caso a ciência espírita. Hoje, porém, que se possuem meios de comunicação tão rápidos e completos como entre os viventes, ninguém mais recorre àqueles senão acidentalmente e como experimentação. E é verdade, né? Com o tempo, Kardec foi, junto com os médios que ele estava lá fazendo a sua pesquisa e o trabalho, ele percebeu que era possível, sobretudo depois com a psicografia, que foi a mais utilizada, né? E a psicografia era muito importante naquele momento porque era o registro.
né? Você tinha escrito as comunicações. Depois, percebeu-se que o médium falante, né, era mais ágil ainda. Eu não sei exatamente, não me recordo qual foi a época em que se começaram a ser possíveis gravar vozes, né, os gravadores. Eu não sei em que ano surgiu, depois vou até dar uma pesquisada aqui. Mas você ter a comunicação pela fala, ela é muito mais rápida, porém, ela não era tão prática quanto a escrita. Ficar registrado facilitava o trabalho. Hoje em dia, né, com os gravadores, é muito melhor você ter o médium falante, né, que é a psicofonia, do que o médium escrevente. O Chico tem 2 livros que eram as reuniões mediúnicas gravadas, né, as comunicações, que são instruções psicofônicas e o Vozes do Grande Além, né, porque facilita muito. A pessoa grava a comunicação, depois transcreve com calma. Antes disso devia ter tipo uma taquigrafia. Eu tenho uma amiga que trabalhava com taquigrafia. Ela vai registrando muito rápido o que o outro está falando. Mas hoje em dia, né, temos aí toda a tecnologia. A tecnologia a serviço do bem, né? Que é o grande objetivo. Então, hoje, as reuniões mediúnicas, elas já não têm tanto esse enfoque que tinha na época de Kardec, porque a doutrina já está aí, né? O trabalho foi todo realizado ali por Kardec, junto aos espíritos superiores, e a doutrina espírita, através das 5 obras básicas, mais as subsidiárias, como essa que nós estamos aqui estudando, e posteriormente o trabalho impressionante do médium Chico Xavier, né? Que é uma coisa, é uma produção, acho que hoje gira em torno de mais de 500 obras que foram psicografadas, né? Antes dele desencarnar, muitas ficaram por serem publicadas e foram publicadas a posteriori. Então, assim, nós temos uma produção mediúnica, né, de médiuns sérios e confiáveis, que, aliado ao estudo da obra de Kardec, não tem muito mais do que os espíritos nesse momento, né, trazerem por enquanto. Evidentemente que novas informações vão chegando à Terra, vão chegando a todos nós à medida que nós tivermos condições. Mas só o que nós temos hoje é muito material para estudo. E, inclusive, o que nós temos de conhecimento espírita terá que ser estudado em universidades, porque a nossa ciência desconhece muitas coisas que já está começando. Já está começando. Então a gente pode dizer que o espiritismo não é uma ciência acabada. Kardec fala isso na Gênesis algumas vezes. É uma ciência progressiva. É progressiva à medida de que nós apresentamos a condição de alcançarmos o conteúdo daquilo que nos é revelado. E ele disse mais, ele disse, não demos a última palavra. Novas informações virão na medida em que os homens estiverem, né, preparados para receber. Isso vem ao encontro das palavras de Jesus, né? Muito mais tem a vos revelar, mas não estáis preparados. Exatamente. Tá? E hoje em dia, se ele viesse aqui de novo, ele ia dizer a mesma coisa. Agora, é evidente que essas revelações, elas não são feitas de qualquer forma. Não é a palavra de qualquer espírito que vai valer como verdade, né? Então tem o método da concordância universal do ensino dos espíritos, né? Não basta que um espírito diga algo para ser tomado como verdade. Quando uma informação tem que chegar, ela chega por diferentes pontos do globo, por diferentes médios. Mesmo porque o conhecimento não é finito. Então. E chegamos ao final de mais um programa, passa rápido, desejando muita paz e uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, está começando, né? Mais um programa, Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar. Renato Souza aqui, né? Ainda com o nosso parceiro também, Bill Fabiano, ainda resolvendo lá problemas de trabalho, né? E tudo mais, mas logo ele vai estar de volta, tá bom? E ele, o Francisco de Assis, que é o outro parceiro nosso, tá por aqui. É isso aí. Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar continuidade à revista Espírita do ano de 1859. Exatamente, estamos falando lá sobre o senhor Swedenborg, novembro de 1859, ainda naquele título, né? Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos, que o Kardec intitula essa revista, né? E aí ele vai dando continuidade aqui. É uma passagem aqui explicando sobre as condições lá de Swedenborg, do que ele vem falando acerca do espiritismo, né? E tudo mais. Bom, eu vou começar lendo aqui esse parágrafo, logo depois vou passar para o nosso querido Francisco também dar um tostão da voz dele e ler também um pouquinho pra gente, tá bom? E aí a gente vai parando, vai comentando à medida que vamos sentindo a necessidade, ok? Então diz assim, né? Aliás, dando continuidade, né? De onde a gente parou. Fazendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg, como sábio e como homem de bem, não podemos nos constituir os defensores de doutrinas que o mais vulgar bom senso condena. O que dela ressalta mais claramente, segundo o que conhecemos agora dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de se comunicar com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que pareceu sobrenatural no seu tempo. Por isso, admiradores fanáticos o consideraram como um ser excepcional. E em tempos mais recuados se lhe teriam levantado altares, aqueles que nele não creram e o tratam uns de cérebro exaltado, os outros de charlatão. Para nós era um médium vidente e um escrevente intuitivo, como aos milhares, faculdade que entra na condição dos fenômenos naturais. Opa, e aí? Até que já começa com aquele relato do início, né, das questões dele ter visto algumas situações e tudo mais. O Kardec vem e atesta aqui, porque a própria doutrina espírita fala sobre essa característica de mediunidade, de vidência, de clarividência. Lógico que uma é diferente da outra, a gente sabe disso. Mas, né, como uma sensibilidade, né, Francisco? Como Kardec mesmo constatou, todos nós somos médios num grau qualquer, né? E esse qualquer aí pode ser de uma percepção bem simples ou quase nenhuma, assim como aquele que a manifesta ostensivamente. E como ele fala aqui do efeito, né? Do efeito da escrita, a gente pode destacar que ele tinha as percepções. E ele era um escritor intuitivo, ou seja, além da questão da mediunidade ele, com a vidência, ele tinha uma intuição que ia sugerindo tudo a ele na hora de escrever a própria redação. E como médium vidente, ele estava lá visualizando, como ele relatou, a respeito de um homem que falava para ele determinadas coisas, né? Sim. E aí ele continua dizendo, ele cometeu um erro muito perdoável, tendo em vista sua inexperiência com as coisas do mundo oculto, que foi aceitar muito cegamente tudo o que lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão.
Se tivesse pesado maduramente o pró e o contra, teria reconhecido princípios inconciliáveis com uma lógica ainda pouco rigorosa. Hoje, provavelmente, não cairia na mesma falta, porque teria os meios para julgar e apreciar o valor das comunicações de além-túmulo. Saberia que é um campo onde nem todas as ervas são boas para colher, e que entre umas e outras o bom senso, que não nos foi dado por nada, deve saber escolher. A qualidade que se atribuiu o espírito que se lhe manifestou bastaria para o colocar em guarda, sobretudo considerando a trivialidade de seu início. O que ele mesmo não fez, cabe a nós o fazer agora, não tomando em seus escritos senão o que é racional. Seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médiuns muito crédulos, que certos espíritos procuram fascinar, lisonjeando a sua vaidade, os seus preconceitos, por uma linguagem pomposa ou de enganosas aparências. E então Kardec ressalta, né, a importância de nós utilizarmos o bom senso naquilo que estivermos aqui. Exato. Utilizando, né, a comparação. Sim. Desconfiai sempre. Qual o problema? Não é problema nenhum. Né? Exato. Vamos lá, vamos testar. A anedota seguinte prova o pouco de boa-fé dos adversários de Swedenborg, que procuravam todas as ocasiões para o denegrir. A rainha Louise Ulrich, conhecendo as faculdades das quais estava dotado, o encarregava um dia de saber do espírito do seu irmão, o príncipe da Prússia, porque algum tempo antes de sua morte não lhe respondera uma carta que lhe enviou. Pedindo conselhos, Swedenborg, ao cabo de 24 horas, narrou à rainha em audiência secreta a resposta do príncipe, concebida de tal modo que a rainha, plenamente persuadida de que ninguém, exceto ela e seu irmão defunto, conhecia o conteúdo dessa carta, foi tomada da mais profunda estupefação e reconheceu o poder miraculoso do grande homem. Eis a explicação que um de seus antagonistas deu a esse fato, o cavaleiro Baylon, leitor da rainha. Então, se havia... Claro, não sei se você vai comentar. Se só ele e a rainha tinham conhecimentos, o leitor também passou a ter. Sim, né? Sim, com certeza. Vamos lá, né? Se considera a rainha um dos principais autores da tentativa de revolução que ocorreu na Suécia em 1756 e que custou a vida do Conde de Barbie. Mais ou menos isso aí, né? É Barbie. E o Marechal Horn, né? Pouco faltou para que o Partido do Chapéu, que triunfou então, a tornasse responsável pelo sangue derramado. Nessa situação crítica, ela escreveu ao príncipe da Prússia para lhe pedir conselho e assistência. A rainha não recebeu resposta e, como o príncipe morreu logo depois, ela jamais soube a causa de seu silêncio. Por isso que encarregou Swedenborg para interrogar o espírito do príncipe a esse respeito. Justamente na chegada da mensagem da rainha, os senadores Conde T e H estavam presentes. Este último, que havia interceptado a carta, sabia tão bem quanto seu cúmplice, o príncipe T. Opa, né? Olha aí. É o príncipe mesmo ou é o conde? É o príncipe T, né? Tá dizendo o príncipe T. Tá. Por que essa missiva tinha ficado sem resposta? E ambos resolveram se aproveitar dessa circunstância para fazerem chegar à rainha seus avisos sobre muitas coisas. Eles foram, portanto, de noite encontrar o visionário e lhe ditaram a resposta. Swedenborg, à falta de inspiração, agarrando esta com zelo, correu no dia seguinte à casa da rainha e ali,
no silêncio de seu gabinete, lhe disse que o espírito do príncipe lhe apareceria e lhe encarregara de lhe anunciar seu descontentamento e lhe assegurar que, se não havia respondido à sua carta, foi porque desaprovou sua conduta, que sua política imprudente e sua ambição foram causas do sangue derramado, e que ela era culpada diante de Deus e que teria de que expiar. Ele a convidava a não mais se misturar nos negócios do Estado. A rainha, convencida por essa revelação, acreditou em Swedenborg e a abraçou sua defesa com ardor. E aí, Chiquinho? São revelações, né, do mundo espiritual que podem vir auxiliar muito, né? Ali, inclusive, mais para frente a gente vai ter aí vai ter uma coisa bacana aí mais para frente. Agora sim, né? Ela quis descobrir do espírito, né, desse príncipe da Prússia que veio a morrer logo após o questionamento que ela escreveu, e ela queria uma resposta. Mas será realmente que era ele? Vamos questionar, né? Ele respondeu, claro, utilizou-se do médium, né? O médium Swedenborg. Exato. E ele então repassou e falou exatamente que ela havia, né, exagerado, que não precisava ser dessa forma. E ela foi responsável, pela questão da ambição que ela tinha, né, pelo derramamento de sangue. Agora, como ela poderia contrapor isso? Não teria como. Teria que ou acatar a ideia que foi lançada para ela, ou ela teria que fazer o uso do bom senso, tentando ver realmente ali os pontos. Exato. Mais pra frente a gente vai ter aí o espírito e o jurado. Aí vamos ver se vai ter confirmação, vamos ver, né, se Renato? vai ter, né? Vamos ver. Mais pra frente, tá? E aí, vamos lá. Quer ler, Francisco? Vamos lá? Essa historieta, né? Sim, vamos lá. Aqui começa como anedota. Tá. Essa anedota deu origem a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e os seus detratores. Um eclesiástico sueco chamado, deixa eu ver como é que se transforma, Matthews, que veio a enlouquecer, tinha publicado que Swedenborg, do qual era inimigo declarado, se havia retratado antes de morrer. Ou seja, ele negou aquilo que ele havia falado. O boato espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785, o que levou Robert Hindmark a instaurar um inquérito a respeito e demonstrar toda a falsidade da calúnia inventada por Matthews. Bom, continuemos. A história da vida de Swedenborg prova que a visão espiritual de que ele era dotado em nada prejudicou o exercício de suas faculdades naturais. Seu panegírico, pronunciado após sua morte pelo acadêmico Landel, perante a Academia de Ciências de Estocolmo, mostra como era vasta a sua erudição, e pelos discursos pronunciados na Dieta em 1761, vemos a parte que ele tomava na direção dos negócios públicos de seu país. A doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres, na Holanda e mesmo em Paris, onde deu origem às sociedades de que tratamos em nosso número do mês de outubro, a dos martinistas, dos teósofos, etc. Se nem todos o aceitaram em todas as suas consequências, teve pelo menos o mérito de propagar a crença na possibilidade da comunicação com os seres de além-túmulo, crença bastante antiga, como se sabe, mas até agora oculta às pessoas simples pelas práticas misteriosas de que se achava envolvida. O mérito incontestável de Swedenborg, seu profundo saber, sua alta reputação de sabedoria tiveram um grande peso na propagação dessas ideias, que hoje se popularizam cada vez mais, pois crescem em plena luz
e, longe de buscar a sombra do mistério, fazem apelo à razão, malgrado os erros de seu sistema. Swedenborg não deixa de ser uma pessoa dessas grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos fomentadores. Agora vem uma comunicação do Sr. Swedenborg. E agora, hein, Renato? Na sessão de 16 de setembro, né? E aí está publicado lá na Sociedade, 23 de setembro de 1859. É isso? É isso aí. Vamos nós? Eu vou ler o início, leio a pergunta e você lê a resposta, tá? Ah, legal. Vou ler o preâmbulo primeiro aqui. Meus bons amigos e crentes fiéis, desejei vir para vos encorajar no caminho que seguis com tanta coragem relativamente à questão espírita. Vosso zelo é apreciado do nosso mundo dos espíritos. Prossegui, mas não vos dissimuleis que obstáculos vos entravarão ainda algum tempo. Os detratores não vos faltarão, mais do que não me faltaram. Eu preguei o Espiritismo há um século e tive inimigos de todo o gênero. Tive também adeptos fervorosos e isso sustentou a minha coragem, minha moral espírita e minha doutrina. Não deixam de ter grandes erros, que hoje reconheço. Assim, as penas não são eternas, eu o vejo. Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem bastante força para resistir às suas paixões. É o que digo, igualmente dos mundos dos anjos, que se prega nos templos. Não era senão uma ilusão de meus sentidos. Eu acreditei ver. Estava de boa fé e o disse, mas eu me enganei. Vós estáis, num melhor caminho. Porque estáis mais esclarecidos do que se estava em minha época. Continuai, mães, sede prudentes, para que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes. Vedes o terreno, que ganhais cada dia. Coragem, pois porque o futuro vos está assegurado. O que vos dá força é que falais em nome da razão. Tendes perguntas a me dirigir? Eu vos responderei. Swedenborg. E aí começa toda, o interrogatório aqui com ele, Foi em Londres, em 1745, que tivestes a primeira revelação? Vós a desejastes? Já vos ocupáveis de questões teológicas? E ele responde, já me ocupava com isso, mas não desejara absolutamente essa revelação. Ela me veio espontaneamente. Qual era esse espírito que vos apareceu e que vos disse ser Deus? Ele mesmo? Era realmente Deus? Não, acreditei no que me falava, porque nele via um ser sobre-humano e fiquei lisonjeado. 3. Por que tomou o nome de Deus? Para ser mais bem obedecido. 4. Pode Deus se manifestar diretamente aos homens? Certamente o poderia, mas não o faz mais. 5. Portanto, ele o fez num tempo? Sim, nas primeiras idades da Terra. Tá, vamos parar aqui. O Renato entendeu a pausa, né, Renato? Vamos parar aqui. E aí a gente tem relatos, não é? Enfim, de situações, de uma série de questões. A gente tem muitos relatos aí, na própria história com H, não é? Que a ciência vai explicar algumas situações, não é? Da questão do dilúvio, né? De uma voz que falava com Noé. Enfim, a gente sabe que a ciência explica Exatamente. Algumas situações. Mas a voz que falava com ele, não é? E aí? Pode ser um enviado de Deus? Pode ser um enviado de Deus, não é?
sem dúvida. Mas vamos seguir, né, Chiquinho? Vamos seguir. Sim, vamos deixar em cargo do ouvinte, né? Isso. Que ele vai começando a buscar por essas próprias respostas. A gente que dá uma lida assim no Evangelho, a gente vai começando a pontuar e encontrar os lugarzinhos, né? Sim, a gente sabe que foi por isso que eu fiz questão de parar aqui, que é para as pessoas não começarem a achar, teve o dilúvio, era Deus falando com Noé. Com Noé. Não, mas o dilúvio tem uma explicação científica para isso, tá? Tem uma explicação lá. De clima, de uma série de situações. De uma região que foi inundada. O fato dele ouvir uma voz tem a questão da mediunidade, né, de audiência, tem uma série de coisas aí inerentes a isso. Então vamos nós. 6. Esse espírito, fazendo escrever coisas que reconheceis hoje como errôneas, o fez numa boa ou em má intenção? Não o fez com má intenção. Ele próprio se enganou, porque não era suficientemente esclarecido. Agora percebo que as ilusões do meu próprio espírito e da minha inteligência o influenciavam, do mau grado seu. Entretanto, no meio de alguns erros de sistema, fácil é reconhecer grandes verdades. 7. O princípio da vossa doutrina repousa sobre as correspondências? Crede sempre nessas relações que encontráveis entre cada coisa material e cada coisa do mundo moral? E a resposta, não, é uma ficção. 8. O que entendieis por estas palavras? Deus é o próprio homem. Deus não é o homem, mas o homem é uma imagem de Deus. 9. Quereis, eu vos peço, desenvolver o vosso pensamento? Resposta. Digo que o homem é a imagem de Deus porque a inteligência, o gênio, que ele recebe algumas vezes do céu, é uma emanação da onipotência divina. Ele representa Deus na terra, pelo poder que exerce na natureza inteira e pelas grandes virtudes que está em seu poder adquirir. 10. Devemos considerar o homem como uma parte de Deus? Não, o homem é uma parte da divindade, é apenas a sua imagem. 11. Poderias nos dizer de qual maneira recebeis as comunicações da parte dos espíritos? E se escrevestes o que vos foi revelado à maneira de nossos médiuns ou por inspiração? Quando me achava em silêncio e em recolhimento, meu espírito ficava como que maravilhado, extasiado, e eu via claramente uma imagem diante de mim, que me falava e ditava o que deveria escrever. Algumas vezes, minha imaginação se misturava nisso. 12. Que devemos pensar do fato narrado pelo cavaleiro Baylon a respeito da revelação que fizestes à rainha Louise de Urique? Essa revelação é verdadeira. Baylon a desnaturou. Bom, tem a última pergunta, né? Qual é a vossa opinião sobre a doutrina espírita, tal como ela é hoje? Lembrando que é o ano de 1859, né, Renato? Exato. Eu vos disse que estás num caminho mais seguro que o meu, tendo em vista que as vossas luzes são, em geral, mais amplas. Eu tinha de lutar contra uma ignorância maior e, sobretudo, contra a superstição. Pois é, naquela ocasião, está acabando o programa, né? Naquela ocasião era tudo mais difícil. Hoje em dia a gente ainda encontra toda ideia nova, ela encontra barreiras para ser implantada, não é? Encontra discussões, encontra tudo isso, que dirá hoje em dia, mas hoje a gente tem a doutrina espírita aí para trazer todos os esclarecimentos que a gente precisa, né? E tudo mais. Então, e ele tinha ali os conhecimentos acerca do que ele tinha de palpável naquele momento também, né, Chiquinho? E ele era, né, o precursor da própria doutrina espírita, né? Que ele falou que 100 anos antes ele já tinha essa fenomenologia que acontecia com ele. Sim. Então,
era necessário que tivesse também um crivo, mas aí, como a imaginação se misturava, ficava mais difícil. Com certeza. Não dá tempo para mais nada, precisamos encerrar o programa, né? Muita paz a todos. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Chiquinho. Até a próxima, uma ótima noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.